É bom estar contigo a cada semana para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos a estudar durante estes próximos 3 meses este título geral, No Cadinho com Cristo. O porquê do sofrimento entre os cristãos, conforme nós vamos ver um pouquinho mais à frente qual é o significado disto. Mas até lá, eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os nossos canais de YouTube ou Facebook, ou ainda também o link da Rádio Tranquilidade, para que eles possam também, os teus amigos, ter acesso a esta informação que não é nossa, é uma informação da Palavra de Deus. Informação que faz crescer, faz-nos aproximar de Deus. A semana passada iniciámos o estudo deste assunto. É um dos assuntos que mais nos perturba enquanto cristãos. Porque é que nós sofremos por causa da nossa fé? Começamos o estudo com o Salmo 23, uma parábola onde o autor se compara e nos compara a nós, a ovelhas, e nos mostra que todos nós temos um pastor que nos quer conduzir aos melhores pastos. Esta semana nós iremos procurar compreender a origem dessas dificuldades, essas dificuldades porque muitas vezes passamos, causadas por nós ou não. Mas antes de avançarmos, vamos dar uma vista de olhos à palavra que é o mote destes 3 meses, cadinho. O que é um cadinho? Para que serve o cadinho e qual a relação com as dificuldades da vida do cristão? De acordo com os dicionários, a palavra tem diversos significados, mas nós vamos destacar apenas 2. O primeiro é um recipiente utilizado para a fundição de metal a altas temperaturas. Por outro lado, segundo, uma provação difícil. Se olharmos bem para qualquer uma delas, veremos que estão relacionadas com o processo de refinamento e também o refinamento do nosso cristianismo. Como é que as coisas menos boas nos podem ou se podem tornar em coisas boas? O texto base da nossa lição procura trazer luz sobre o que podemos tirar dessas ocasiões menos fáceis, ocasiões mais difíceis da nossa vida. Diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e nos versos 12 e 13. No verso 12, queridos amigos, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isto fosse uma coisa estranha. E ele continua no verso 13, pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Desse modo, poderão sentir alegria e felicidade quando Ele manifestar a sua glória. Quantas vezes ficamos perturbados com coisas que não esperávamos? Uma avaria do carro, uma situação de desemprego, um resultado menos bom de um exame médico, quem sabe até uma traição dentro da família. Parece que essas coisas são mais dolorosas quando não são de modo nenhum esperadas. Por outro lado, parece que são mais suportáveis quando nós estamos preparados para elas. Sabes, há muitas vezes dificuldades que surgem quando tomamos a decisão firme de fazer a vontade de Deus. Dificuldades na relação com o nosso marido ou a nossa mulher. Dificuldades no nosso trabalho, em relação, por exemplo, ao sábado, quando tudo parecia fácil. Dificuldades que nos surgem com os nossos colegas que fazem chacota de nós porque não comemos isto ou não comemos aquilo, não bebemos isto ou não bebemos aquilo, coisas que para eles são coisas que lhes dão prazer. Pedro aconselha-nos a que estejamos preparados para não sermos apanhados de surpresa, pois não somos os únicos com quem isso acontece ou com quem isso aconteceu ou com quem isso vai acontecer. No capítulo 5, no capítulo seguinte, no capítulo 5, Pedro diz-nos que há alguém muito interessado em levar-nos ao desânimo, colocando dificuldades no nosso caminho. Diz ele, no verso 8 do capítulo 5, sejam prudentes e estejam alerta, pois o vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Para além de nos dizer para estarmos preparados, para não sermos apanhados de surpresa, ele agora diz-nos também para sermos prudentes, para estarmos alerta, pois esse alguém, Satanás, parece um leão esfomeado atrás da sua presa. Isto significa que nós temos de estar alerta nas nossas relações,
sejam as mais íntimas, sejam as de caráter social. Nós temos de ser prudentes nas profissões que escolhemos. Nós temos que ser prudentes em estar alerta também nas escolhas que fazemos em termos de alimentação, em termos de estilo de vida. Temos de ser prudentes quanto aos lugares que frequentamos. Temos de estar atentos ao que lemos, ao que ouvimos, ao que vimos. Sabes, Satanás é astuto e usa todos os meios à sua disposição e que ele sabe que estão ao nosso alcance também para nos enredar e depois dar o bote. Podemos dizer que estes ataques de Satanás são de dois tipos, ambos geradores de sofrimento e com os quais devemos aprender, conforme diz a nossa lição, aprender lições. Consideramos em primeiro lugar aqueles que são completamente externos a nós, ou seja, aqueles em que o sofrimento vem, apesar de nós fazermos a vontade de Deus, ou como até resultado de nós estarmos a fazer a vontade de Deus. Vejamos dois exemplos simples. O primeiro é daquela pessoa que se converte e passa a fazer a vontade de Deus. E como resultado disso, é abandonada pelo seu marido ou pela sua esposa, muitas vezes com grande sofrimento por causa dos filhos. A intolerância e o abandono partiram da outra pessoa, mas quem sofre é quem quer fazer a vontade de Deus. O segundo exemplo tem a ver, por exemplo, com a intransigência e o respeito pela liberdade de culto de uma pessoa que acaba por ser despedida porque obedece à lei de Deus e guarda o quarto mandamento. Mesmo que essa pessoa se disponibilize para trabalhar noutros horários para compensar isso, mas a intransigência não deixa que isso aconteça. Podemos incluir aqui o sofrimento muitas vezes originado pelo escárnio, a acessão de pessoas, a perseguição, outras formas de causar sofrimento, outras formas de assédio a quem quer fazer a vontade de Deus, na maior parte das vezes, como eu dizia há bocado, originado por outras pessoas, originado por Satanás até. Mas a palavra de Deus dá-nos uma certeza. Nós podemos vencer esse inimigo usando as mesmas armas que Jesus usou, que era estar sistematicamente ligado ao Pai. É essa promessa que Jesus nos deixa no verso 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, onde ele diz: disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E nós temos as mesmas lições para nós. Por outro lado, temos as consequências que podem advir, conforme vimos no texto de Pedro, da nossa falta de atenção, da nossa falta de alerta, da falta de prudência nas nossas escolhas e que pode ter consequências. O desligamento de Deus, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, leva à desobediência, e desobediência é pecado. A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Uma vida de desobediência é uma vida de pecado, e as consequências ou o resultado do pecado são muito diferentes das consequências, entre aspas, ou do resultado da obediência. Paulo descreve essa desobediência quando escreve aos Romanos no capítulo 1 e nos versos 21 e 25. Eu escolhi apenas estes dois de um texto mais longo. Diz ele: eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Depois, mais à frente, no verso 25, ele diz: trocaram um verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele deve ser adorado eternamente. Desobediência, pecado, é colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus. A nossa melhor forma de adoração é a obediência, é o reconhecimento de Deus como nosso Criador, nosso mantenedor, inspirador, conselheiro, por aí fora. Quando substituímos isso pela nossa capacidade criadora, a nossa dependência de nós próprios, o eu acho, o eu penso, o conselho de terceiros ou o nosso próprio conselho em vez do conselho de Deus, estamos em terreno perigoso. Estamos a resvalar para o pecado.
As consequências podem não se manifestar de imediato, mas mais cedo ou mais tarde elas vão manifestar-se. E mesmo que não se manifestem agora, elas podem ter consequências eternas. Muitas vezes, é só quando o ser humano sente as consequências dolorosas que ele se volta para Deus. Muitas vezes nesse afastamento chega ao ponto de pensar que aquilo que está a sofrer é um castigo de Deus. Essa é a forma mais errada de nós pensarmos. Não existe castigo de Deus. Existem as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, ou até muitas vezes dos atos de outras pessoas. E Deus normalmente está afastado dessas consequências ou daquilo que originou isso. Mas onde está Deus nesses momentos em que acontecem essas consequências? Ele está no mesmo lugar onde estava quando nós fizemos as nossas escolhas. Deus simplesmente deixa que as consequências venham para que nós aprendamos com elas. São os cadinhos. A história dos israelitas, que tantas vezes temos visto, está cheia de exemplos para nós. Deus enviava mensageiros para os ensinar, para os alertar sobre as consequências das escolhas que eles faziam, mas eram ignorados. Qual era o resultado disso? O desterro, a morte, o sofrimento, a escuridão. Jeremias, por exemplo, traz um exemplo disso no capítulo 9, nos versos 13 e 14. Diz ele, no verso 13, foram teimosos e prestaram adoração aos ídolos de Baal, tal como os seus antepassados. E no verso 14, por isso, eis o que vou fazer. Eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, darei ao meu povo ervas amargas para comer e fel para beber. Deus não tinha prazer em que eles sofressem as consequências da sua desobediência. Assim como não tem quando somos nós que desobedecemos, somos nós que não fazemos a vontade de Deus. Mas Ele quer que aprendamos com essas consequências. Ele quer que tiremos lições dessas consequências. Ou, quando nós olhamos para o resultado daquilo que acontece na desobediência de outras pessoas. Esses são os cadinhos do refinamento, pois aquilo que não nos destrói, como diz a máxima, torna-nos mais fortes. Mas por que é que Deus deixa as coisas chegarem a esse ponto? Todos nós já observamos os resultados de pais que na educação dos seus filhos são demasiado permissivos, não estabelecendo limites e muitas vezes desculpando as atitudes dos filhos, as atitudes erradas dos filhos e acarretando até eles próprios com as consequências dessas atitudes erradas. Conheço diversos casos semelhantes a estes. Esta é uma atitude que a maioria da humanidade gostaria de ter da parte de Deus. Felizmente, e para o nosso bem, Deus não é um pai permissivo. Deus é um pai que nos educa e nos disciplina com amor, estando ao nosso lado para nos ajudar a reconhecer o nosso erro e a ultrapassar o sofrimento que venha como resultado desse erro. Esses são os cadinhos que nos ajudam a crescer, que nos dão maturidade espiritual e emocional e que nos educam para antecipar, para precaver, para estar alerta para situações semelhantes no futuro. Paulo tinha algo que ele chamava um espinho na carne, algo que lhe causava sofrimento, mas para o qual ele olhava como um controlador das suas atitudes, nomeadamente o desejo de se envaidecer. Vê aquilo que ele nos diz na segunda carta que escreve aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 7. Diz ele no verso 7, e para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás que me atormenta continuamente. E isso impede que eu me envaideça. Muitas pessoas dizem que esse espinho na carne seria uma dificuldade de visão em consequência da visão que ele tinha tido no caminho de Damasco. Por isso, amigo, amiga, não olhes para os teus sofrimentos como um abandono de Deus. Olha para eles como uma oportunidade que Deus te está a dar de te agarrares ainda mais a Ele. Nunca te esqueças que Jesus, um ser humano como cada um de nós, não sofreu consequências das suas escolhas. As suas escolhas foram sempre perfeitas. Mas Ele sofreu sim, tal como nós,
a fúria do mesmo leão que refere Pedro, que quer tragar todos os que fazem a vontade de Deus. Ele não merecia esse sofrimento. Ele não precisava passar por esse sofrimento, mas sofreu e venceu por amor a ti e a mim, e especialmente porque se agarrou ao Pai para vencer. Nós temos a receita, só precisamos de a aviar e depois utilizar. Obrigado, querido Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas lições que nos dás. Obrigado pelos sofrimentos que nos fortalecem. Obrigado pelas consequências que nos ajudam a corrigir os nossos atos. Nós somos, como diz aqui a minha t-shirt dos Jovens por Jesus, somos uma obra em construção. Por isso, precisamos passar por todas estas coisas para crescer e nos aproximarmos da perfeição de Jesus. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo a conseguirem alcançar isso também. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição da semana que vem tem um título muito engraçado, A Gaiola. E nós iremos olhar para alguns exemplos bíblicos que nos mostram como pessoas superaram as dificuldades e como elas aprenderam com essas dificuldades. Vamos encontrar-nos aqui para a semana para estudar um pouquinho mais. Um abraço e até lá.